A gente fala que a Câmara dos Deputados deve retomar a votação dos destaques do segundo projeto da reforma tributária nessa semana. Esse projeto regulamenta a gestão e fiscalização do imposto sobre bens e serviços. A reportagem é de Aline Beckett. A partir desta semana, os deputados votarão os destaques do segundo projeto da reforma tributária. A votação ocorre depois da aprovação do texto principal, que trata das regras sobre o comitê gestor que administrará o imposto sobre bens e serviços. O tributo sobre bens e serviços, IBS, foi criado pela reforma para substituir os atuais Imposto sobre Serviços, ISS, e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Mariana Ferreira, advogada tributarista, explica de que forma o imposto será cobrado e o que muda para o cidadão no dia a dia. Bom, a primeira grande diferença é que agora, em qualquer operação envolvendo prestação de serviços ou compra e venda de mercadorias, haverá apenas um imposto e não mais aquela divisão entre prestação de serviços para o ISS e circulação de mercadorias para o ICMS. Uma outra grande diferença é que sempre que possível, no documento fiscal, haverá a discriminação do valor do tributo que está sendo pago naquela operação. Essa é uma forma de trazer maior transparência aos contribuintes para que eles possam saber quanto estão pagando. O grupo de trabalho que revisou o texto sugeriu mudanças em relação ao projeto original do governo. Entre as alterações foi adicionada a cobrança do Imposto sobre Herança de Previdência Privada Complementar, uma medida que o governo já havia rejeitado antes. A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida argumenta que a tributação do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação cria insegurança jurídica e falta de previsibilidade para quem tem contratos de previdência. Existem dois tipos de planos de previdência privada aberta oferecidos por instituições financeiras: o Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e o Vida Gerador de Benefícios Livre, VGBL. Segundo Mariana Ferreira, advogada tributarista, o texto prevê a isenção para um dos tipos. Aquele imposto que incide no falecimento ou na doação. Agora, esse imposto também incidirá nos aportes realizados nas previdências privadas complementares, o PGBL e o VGBL. Mas aqui existe uma isenção inserida no texto. Para a modalidade VGBL, aqueles aportes feitos com mais de 5 anos da data do falecimento estarão isentos do imposto. Então, por exemplo, se uma pessoa faz aportes anuais durante 40 anos, esses 35 anos estarão isentos do imposto de transmissão, causa-mortes, e os últimos 5 anos da data do falecimento haverá a incidência. Lembrando que essa isenção é apenas para a modalidade VGBL. O texto também trouxe novidades, como a reserva de vagas para mulheres na diretoria executiva do comitê gestor e a inclusão de representantes dos contribuintes na instância final de julgamentos do colegiado. Para que uma mudança seja adicionada ao texto de um projeto de lei complementar, é necessário o apoio de 257 deputados. O mesmo número de deputados é necessário para manter no projeto algo que alguém quer remover. Agora as projeções não são nada animadoras, porque o IVA deve ficar entre os mais caros do mundo, né, Luana? Caso as estimativas se confirmem, em torno de 28%, quase 28%. Exato, David. Essa é uma projeção, né, feita a partir desse número final da alíquota padrão, que é a alíquota teto dessas contribuições. E é importante lembrar que, apesar desse número representar quase 28%, e ele está entre os maiores do mundo, né? Olhando ali os países que têm alíquotas parecidas, a gente tem Dinamarca, Grécia, países que entregam muito mais com a coleta de impostos do que o Brasil, e a gente falou desse assunto aqui também. Porém, eu acho importante ressaltar que a gente sabe que tem um custo político quando a gente aprova essas grandes reformas, né? Essas grandes mudanças no nosso país. A gente viveu isso na época da reforma da Previdência, onde a gente tinha ali o desejo de fazer uma reforma que atingisse estados, municípios, os grupos militares, enfim, uma extensão maior de uma reforma nacional, só que não foi possível porque, naturalmente, o Brasil e a sua cultura política acabam criando resistências e um custo político dentro do Congresso para que essas grandes medidas, esses grandes projetos, eles consigam realmente ser aprovados.
Então, olhando aqui, né, numa análise geral em relação à reforma tributária, eu acredito que a gente tem pontos muito positivos para se ressaltar. Essa unificação que foi mencionada, né, do IVA, o IVA nacional, o IVA subnacional, que vai unificar os impostos federais, os impostos municipais e estaduais em 2 impostos, né, um para o nacional e um juntando o municipal e estadual, é uma vitória importante. É um modelo moderno, aí, seguindo, ainda que com atraso, né, o modelo que o mundo inteiro tem seguido, e traz para o Brasil uma redução no custo operacional que as empresas hoje investem para entender a maluquice tributária que é no Brasil e a cobrança que acaba acontecendo em várias fases do processo de produção e entrega, né, de serviços e produtos no Brasil. Então, a gente resolveu alguns problemas muito críticos, apesar dessa carga ter sido além daquilo que era esperado, né, que era mais ou menos ali 26%, a gente conseguiu resolver problemas que eram muito graves e que tornavam o sistema tributário praticamente insustentável, que com certeza vai impactar no dia a dia das empresas. A gente vai ter aí um período de transição para que a gente implemente todas essas medidas, esses novos modelos, a unificação dos impostos, mas no momento em que isso acontecer, a gente com certeza vai sentir resultados importantes para a economia brasileira.